Resumeira de termo 2. Vamos ver aqui, ó. Fica bonitinho. Termo 2. Termo 2. O que é que a gente está estudando aqui? Ciclo Rankine. Rankine. Então vamos lá. Primeiro caso, ciclo Rankine. Ideal simples. O que a gente tem no ideal simples? A gente tem... Vamos fazer uma planta aqui do ideal simples. Ideal simples a gente vai ter uma bomba, daí sai da bomba, vai para uma caldeira, da caldeira vai para uma turbina, fazer uma expansão isentrópica, da turbina vai para um condensador, rejeita calor. Padrão FIFA. 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4. Então, 1 para 2, uma compressão isentrópica na bomba. 2 para 3, adição de calor a pressão constante. 3 para 4, expansão isentrópica. 4 para 5, rejeição de calor a pressão constante. Como é que vai ficar o nosso diagrama TS desse cara aí? Olha aqui o diagrama TS. Diagrama TS. Vou escrever aqui também, né? Ó. Todo mundo sabe, mas eu vou escrever. Bomba, caldeira, turbina, condensador. Tá aí. Nossos 4 elementos básicos. Condensador do ciclo Rankine. Diagrama TS. Vamos desenhar a curva de saturação aqui da nossa querida água. Tem no preto aqui, ó. Vai ser mais ou menos aqui. Opa. Tá ruim isso aqui. Vou tentar fazer ajeitado aqui. Aí, mais ou menos isso daí, ó. E agora vamos fazer o nosso ciclo. Como a gente sabe, ó. O que eu falei aquela hora? No ideal simples, a gente vai estar operando entre duas pressões. Onde que vai ser essas duas pressões, ó? No condensador, a gente vai ter do condensador. Aqui na bomba a gente tem a menor pressão, ou seja, a nossa menor pressão, ó, P4 e P1 é igual, e P2 e P3 é igual. P2 é a maior pressão, P1 e P4 acontece na menor pressão. Então, P1 e P4 é um nível de pressão, P2 e P3 é outro nível de pressão, são dois pares. Então, ó, vou começar fazendo nosso P1 aqui, ó. Idealmente, o líquido sai do condensador no estado de vapor saturado. Ou seja, ele sai em cima da nossa curva de saturação. Então, de 1 para 2, a gente vai comprimir esse líquido até a nossa pressão maior. Então, ó, 1 para 2, fizemos uma compressão isentrópica. Ó, compressão isentrópica. E daí ele vai até a segunda isobárica. Eu vou fazer o desenho da isobárica aqui, ó, para facilitar. Ó, pegar um tracejado. A gente tem a nossa isobárica aqui, ó. Tem essa isobárica, uma pressão P1. Eu escrevo P1. E aqui tem a outra isobárica, P2. Então, P1 e P2. Vou voltar para o nosso verde. Padrão. Comprimiu isentropicamente, deu 1 para 2 na bomba. 2 para 3, a gente tem uma adição de calor a pressão constante na caldeira. Ou seja, a pressão constante, o meu líquido vai passar por cima da nossa isobárica aí. Chegou no ponto 3, maior temperatura, na maior pressão,
eu vou expandir isentropicamente. Então, eu vou diminuir a temperatura e mantendo a mesma entropia. Expandir isentropicamente. D3 para 4 uma expansão isentrópica. A pressão constante. Não, D4 para 1 a gente tem uma rejeição de calor a pressão constante. Na mesma linha de saturação, na mesma linha de pressão. E esse daí é o nosso diagrama TS do ciclo ideal. Elementos 1 para 2. 1 para 2 a gente tem o trabalho na bomba. 2 para 3 é a nossa adição de calor. Adição de calor, nosso QIN. De 3 para 4 é o trabalho na turbina. Trabalho na turbina. E de 4 para 1, Qout, rejeição de calor. Como é que a gente define o que é cada um deles? Ó, vamos começar pela bomba. Trabalho na bomba, como é que a gente vai saber o trabalho na bomba? Trabalho na bomba vai ser igual entalpia 2 menos entalpia 1. O QIN H3 entalpia do ponto 3 menos entalpia no ponto 2. Trabalho na turbina. Trabalho na turbina é aqui não é H4, é H3 em módulo, vai ficar H3 menos H4. H3 menos H4. E Qout H4 menos H1. O que é? Vou ter que fazer. Vou puxar aqui, ó. Vou puxar aqui, ó. Aí. O que vai ser o nosso trabalho líquido? Nosso trabalho líquido a gente pode calcular ele de duas formas. Pode calcular trabalho líquido 1 igual a trabalho na turbina menos o trabalho na bomba. Ou a gente pode calcular o trabalho líquido igual o QIN menos o Qout. Esses caras aqui, lá no momento que a gente fizer no Excel ou em qualquer outro lugar, eles têm que ser iguais. São iguais, a gente já tem aí meio caminho andado. Meio caminho nada não, porque eles têm que dar iguais. Eles têm que ser iguais. Então, deixa eu escrever aqui. Iguais. O que mais que a gente pode fazer aí? Trabalho líquido a gente tem QIN. Para que a gente vai usar o QIN? Para calcular a eficiência termodinâmica. QIN e a eficiência termodinâmica é igual ao que? É trabalho líquido sobre calor adicionado. Facilitar? Agora, se a gente fizer os pontos lá. 1, 2, 3, 4. Ó. Pressão, temperatura, título, entalpia, entropia. Ó, P1, como eu falei antes. P1 é igual a P4, P2 é igual a P3. Escreve aqui, ó. Vamos vermelho agora, né? P1 é igual a P4, P4 é igual a P1 e P2 é igual a P3 e P3 é igual a P2. O que mais que a gente tem? Entropias. Como é que funcionam as entropias? Como eu falei antes, a gente tem que de 1 para 2, a gente tem uma compressão isentrópica. Logo,
Vou usar vermelho ainda. S1 é igual a S2, S2 é igual a S1. E daí aqui de 2 para 3 vai mudar a entropia. Só que de 3 para 4 a gente tem uma expansão isentrópica na turbina. Ou seja, vou pegar outro pouquinho. Ou seja, S3 é igual a S4 e S4 é igual a S3. O que mais que a gente tem? A gente sabe que o nosso título aqui é zero, porque eu falei aqui que geralmente é zero. Ele pode ser um líquido resfriado, mas geralmente é zero. Porque o condensador ele condensa o nosso fluido até o ponto de saturação dele. Então o ponto 1 é zero e normalmente aqui no ponto 4 a gente vai ter uma mistura. Ó, aqui a gente não consegue calcular o título, aqui a gente não consegue calcular o título e aqui a gente vai ter um mix. Então aqui a gente vai ter que calcular a mistura dele. No mais é isso. O que mais que a gente sabe? A gente sabe que T1 é igual a T4. Então T1 é igual a T4 e por esse diagrama aqui. E normalmente o exercício ele vai te dar ele vai me dar uma outra temperatura. Vamos supor que a temperatura seja essa T3 aqui, ó. E assim eu consigo determinar todos os estados, todos os estados na entrada e na saída dos meus componentes. Então é isso daí. Ciclo ideal simples Sankini é basicamente isso. Valeu, falou!